A gente vai saber mais agora de uma iniciativa muito bacana e lúdica para alertar as crianças sobre situações de abuso. A Tanise Stein é formada em pedagogia, está estudando psicologia. Ela fez um livrinho infantil para ser distribuído de graça nas comunidades aqui de Porto Alegre, região metropolitana. Ela e a Jéssica Minho, que também escreveu o livro, elas estão conosco nessa manhã. Bom dia, bem-vindas aqui ao Bom Dia Rio Grande. Bom dia, que prazer estarmos aqui. Prazer é nosso. nosso. Bom dia, tudo bem, Jéssica? Eu queria que vocês mostrassem um pouquinho o livro, contassem, né? Como é que se chama? Bailarinas Também Choram, né? Olha só. E como é que vocês abordaram nessa historinha essas questões do abuso sexual que são tão difíceis, né? Na verdade, os seres humanos têm dificuldade de trabalhar e de desenvolver certos assuntos. Então, nós precisamos sempre de ajuda de alguém. E com as crianças, trabalhar assuntos tão difíceis como essa temática de abuso sexual não é diferente. Então, a Diversão em Letras trabalhou com este livro desta forma, de uma forma lúdica e criativa, para trabalhar esse tema que é tão pesado e que é tão difícil de falarmos, mas de uma forma suave, para que a criança possa entender o que está acontecendo, porque na maioria dos casos as crianças não têm noção do abuso que elas estão sofrendo. Em 2019 nós tivemos aí 17 mil denúncias de casos de abuso sexual e a gente sabe que apenas 10% desses casos são notificados. Então o número é gigantesco. Então nós precisamos fazer algo enquanto sociedade para alertarmos as nossas crianças de como se defender. Então para isso nasceu Bailarinas Também Choram. Contem um pouquinho da história desse livro, que história vocês criaram para falar com as crianças sobre isso? A história fala sobre 3 amigas bailarinas em que uma se depara com uma situação de abuso sexual e conta para essas amigas, mas todas as 3 são crianças, então elas procuram um adulto de confiança. Na nossa história é retratado por uma professora, e essa professora então dá o devido encaminhamento, faz a denúncia via Disque 100, tem toda a equipe então que ampara e acolhe essa criança via conselho tutelar. Então a nossa ideia realmente foi mostrar os sinais que as crianças apresentam, para que nós adultos possamos ficar atentos a elas, né? E também mostrar o caminho que precisa ser feito caso seja, então, desconfiado que existe uma situação de abuso sexual infantil. Bom, vocês já começaram, inclusive, a distribuir, né, o livro em comunidades. A gente tem até umas imagens aqui para mostrar. Como é que tem sido a receptividade das crianças, né? Como é que elas estão recebendo esse livrinho, essa história, se elas têm entendido o objetivo disso? As crianças realmente entendem quando nós falamos na linguagem que elas compreendem. Então, tem sido realmente uma maravilha poder levar esse material de forma gratuita, porque através de vários parceiros, de parlamentares, da igreja, da própria Estácio e de outros parceiros, nós conseguimos até o momento distribuir 6 mil cópias gratuitas em Porto Alegre, em outras regiões, até em outros estados o nosso livro já está chegando. E realmente as crianças recebem de uma maneira muito positiva. A gente está fazendo encontros, aproveitando o Maio Laranja, a gente, quando consegue, em algumas localidades devido à pandemia, com todas as restrições, mas a gente está fazendo contação de história, tem vários grupos de professores e de profissionais ligados a essa área que estão sendo qualificados para poder abordar esse tema de uma forma muito tranquila para as crianças. E são comunidades que vivem, tem crianças em situação de vulnerabilidade social. Isso, Dani. O que nós pensamos? A gente distribuiu também o formato em e-book gratuitamente no dia 18 de maio, mas nós compreendemos que devido à pandemia tem muitas crianças em situação de vulnerabilidade que não têm acesso à internet, que não têm acesso a um computador. Então, por isso, o material impresso, para que esse livro de fato chegue na mão das crianças antes dos abusadores. Esse é o nosso desejo. A gente possa alertar, instruir essa criança, porque nós acreditamos que criança orientada não fica calada. E por isso que é tão importante, né, começar a conversar sobre isso desde a infância, né, desde a criança muito pequena, né, que é para que elas já cresçam sabendo, ainda que seja um assunto difícil, né, para os adultos também.
É importante ressaltar que no livro a gente vai falar sobre as partes íntimas, que a professora vai orientar que existem certas partes do corpo que ninguém pode mexer, que são partes íntimas, e essa orientação a gente pode dar desde bebezinho, né? Na criação, na formação do vínculo entre a família e essa criança, nomeando as partes do corpo, dizendo que aquelas partes ninguém pode tocar. Então, existe muito tabu em relação a isso, mas nós precisamos desmistificar algumas coisas e realmente orientar as nossas crianças para que elas entendam, né? E que elas possam se colocar de forma protetiva na vida delas mesmas. Bom, eu queria agradecer muito aqui a Tanise e a Jéssica, muito obrigada. Parabéns aí por essa iniciativa, né, de levar conhecimento, informação para essas crianças, para enfrentar essa situação que é grave, que é perversa, na verdade, né? Tudo de bom para vocês, gurias. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.